Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos para mais uma meditação da Palavra de Deus. Estamos lendo com os irmãos todos os dias a leitura bíblica diária da nossa escola bíblica dominical. E o tema geral da lição é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. A lição de número 12, criando filhos saudáveis. E o exemplo da semana é o Senhor Jesus Cristo. Hoje a leitura está em Lucas capítulo 2, versos 40 e verso de número 52. Diz assim a palavra de Deus: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o verso 52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Bem, Jesus sempre foi o exemplo de tudo. É possível que os pais, ao fazer o seu culto doméstico, mostre este texto para os seus filhos. O exemplo de um adolescente fiel, submisso aos seus pais, também temos em João Batista, o primo de Jesus, que nasceu antes dele e começou o seu ministério antes de Jesus, depois dando lugar para que Jesus exercesse o seu ministério. E inclusive João disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Todo esse comportamento tem a ver também com a educação recebida. E Jesus mostra o texto que nós acabamos de ler, que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Ou seja, não era um adolescente chato, não era um adolescente aborrecido, não era um adolescente mal educado, porque tem aquele adolescente que ele não é mal para os pais, ele é até um adolescente bonzinho, desde que os pais não apertem muito ele, mas ele até que se comporta bem, mas com as pessoas não se associa, não conversa, não cumprimenta, vive o mundo dele. Jesus é diferente, ele se mostra diferente, ele é um exemplo para a diferença, porque ele se desenvolvia, ele crescia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. E a Bíblia diz que a graça de Deus estava sobre Jesus. Assim que, ao escrever sobre Jesus, Lucas, ele revela a perfeita, a completa humanidade pela qual o Senhor Deus passa quando encarna-se no Senhor Jesus de Nazaré, que viveu como qualquer pessoa, passando pelas diversas fases de desenvolvimento humano, sempre de forma brilhante, perfeito e sem pecado. O pai terreno de Jesus, José, que morreu quando Jesus ainda era bem jovem, Jesus ficou com toda a responsabilidade de cuidar da mãe, Maria, e dos demais irmãos. E, sendo assim, Jesus
ajudou a sustentar a sua família por muito tempo, trabalhando como carpinteiro, construtor. E isto tudo porque os pais proporcionaram uma educação, uma criação para que eles crescessem, para que Jesus crescesse. Claro, os irmãos de Jesus também, não se fala mal do comportamento deles, não é? Mas como exemplo aqui é Jesus, sim, nós podemos tomar o exemplo de Jesus para ser um adolescente. Olha, você, viu, meu querido adolescente, pode sim tomar o exemplo de Jesus, porque muitos adolescentes do seu tempo, hoje, decidiram servir a Jesus, desprezar, rejeitar o pecado, rejeitar os entretenimentos para se dedicar a servir a Jesus, e pregam, são cheios de graça, e isso não lhes tira o vigor, a alegria de viver. Fica aqui esse conselho, e que os pais, nós pais, tenhamos aprendido esta semana que com a graça de Deus, obedecendo a palavra de Deus, é possível criar filhos saudáveis para a glória de Deus. Pai Santo, nós oramos, agradecemos a Ti por uma semana que passamos na Tua presença, orando, buscando a Ti, meditando na Tua palavra, ó Deus, e que de fato o Senhor Jesus seja hoje um exemplo para os adolescentes que vivem as suas crises, que vivem as suas dificuldades, ó Deus querido, que vivem as suas dúvidas, mas que sejam inteligentes o bastante para aprender da Tua palavra, que olhem para ela, que não deem ouvidos às fábulas, àqueles que querem fazer desacreditar a palavra de Deus e a presença do Senhor Jesus na história, ó Deus, e que, aprendendo que o Senhor Jesus é real, busquem esta presença para suas vidas e possam, com isto, conquistar outros adolescentes para Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, por esta companhia nesta semana, ouvindo a nossa meditação, os devocionais, orando conosco. E se o Senhor Jesus permitir, se Ele não voltar, nós voltaremos na segunda-feira com mais uma meditação, com um novo assunto da próxima lição, e faremos isto para a glória de Deus. Um forte abraço, um feliz de semana maravilhoso para você, para sua casa, para sua família. Um forte abraço.